Também, graças a Deus, hoje trarei a palavra do Senhor, que o Senhor possa me usar conforme Ele quer e como a igreja quer escutar a voz do Senhor, que você possa escutar hoje, amém? Estou aqui, amém, sob supervisão do meu pastor Jonathan, minha pastora Elisângela, que são os pastores presidentes. Estou debaixo da bênção deles e também dos meus pastores trainees, que estão aqui intercedendo por mim, amém? E hoje, queridos, nós vamos falar um pouco de Deus e de oração, amém? Porque não tem milagres, amado, sem que você ore. Mas às vezes oramos errado e você vai saber isso hoje, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, amém? Eu peço que as meninas do slide me ajudem hoje, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Vamos lá. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis que muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disseres a paz e segurança, então lhe sobreverá repentina destruição, como as dores de parto aquelas que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Amém, igreja? Esteja ligado no céu. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, revesti-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vivemos durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns com os outros como para um com todos. Regozijem-se sempre, orai sem cessar. Amém? Vamos ficar até aqui, amém? Amados, vamos falar um pouco sobre oração, queridos. E falar sobre quem escreveu Tessalonicense. Quem aqui conhece Paulo? Paulo da Bíblia. Se você não conhece, vai conhecer hoje. Paulo, amados, foi um dos perseguidores do Evangelho. Que mais perseguiria crente era Paulo. Mas um dia Deus teve um encontro com Paulo e Paulo se converteu.
Mas eu não estou falando que Paulo é crente, amados, porque crente até o diabo ele é. Eu estou falando, amados, de se converter e conhecer o Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Paulo fez. Eu quero me converter de verdade. E Paulo se converteu de verdade, amados, porque crente até o diabo ele é. Então, quando a gente conhece a Cristo, quando conhecemos Jesus de verdade, conhecemos a Deus de verdade, nós conseguimos seguir o que o Senhor está falando, o que o Senhor está dizendo. Amém, queridos? Não é sobre ser crente, amados. É sobre mudança de vida. E foi assim que Paulo fez. Mudou de vida. Saulo era o nome dele. E o Senhor transformou Saulo em um Paulo. E Paulo começou a escrever cartas para a igreja. Paulo começou de perseguidor do evangelho ser perseguido. Porque crente também é perseguido, viu, queridos? Crente é muito perseguido porque leva a palavra do Senhor e porque muitas vezes não queremos se misturar com as coisas desse mundo. Aí você é apontado muitas vezes. Por quê? Que besteira, o que é que tem? Porque tem um inimigo chamado o que é que tem, queridos. O que é que tem? Que besteira. Mas Paulo não era assim, não. Paulo dizia, eu vou mudar de vida e vou ser crente de verdade. E Paulo escreveu as cartas, amado, escritas por Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Efésios e também, que é a carta que lemos agora, é a carta de Tessalonicenses, amados. E Paulo, nesse capítulo 5, queridos, nos exorta e exorta a igreja. Amém, amados? Paulo hoje exorta, amados, a igreja nesse capítulo 5 sobre a volta de Jesus. Ele também exorta a igreja sobre permanecer na fé. Queridos, nos primeiros capítulos ele já diz a igreja dele. A carta era escrita para a igreja, amada, de Tessalonicense. Queridos, eu vou avisando a vocês, Jesus está voltando. Ele não deixou de lembrar a igreja que Jesus está voltando. E toda vez ele dizia, Jesus está voltando. Permanecei na fé. Porque muitas vezes, amados, estamos em tremendas tribulações e esquecemos que temos o Deus que cuida de nós. E que Jesus está voltando, queridos. E que essa tribulação, queridos, não é para sempre. Ela passa. E ele sempre dizia ao povo de Tessalonicense, permanece na fé. Não esquece que o Senhor está voltando. E ele também dizia para o povo, vida de santidade. É assim que ele dizia também ao povo, se santifiquem, queridos. Tenha fé, Jesus está voltando e se santifique. Que é difícil, amados, encontrar um crente hoje que queira se santificar. Mas eu creio num povo que lembra do Senhor Jesus e lembra, amados, eu não vou pecar, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor está vendo. Vida de santidade não é fácil, amados. Vida de santidade não é só na igreja. Vida de santidade é em casa, no trabalho, onde você estiver sozinho, dentro de um banheiro. Vida de santidade, queridos, é onde o Senhor está te vendo, onde os pastores não estão vendo e o Senhor está te vendo. Isso é vida de santidade, queridos. É se afastar das coisas do mal e lembrar que o Senhor está nos vendo o tempo todo. Amém? Ele também dizia, amor fraterno. Vamos ter amor fraterno, queridos. Respeito aos líderes. Isso e tudo ele estava dizendo nesse capítulo 5, queridos. Respeito aos líderes. Respeitem, queridos. Respeitem a autoridade. É muito difícil encontrar pessoas que queiram respeitar. Mas nessa noite, querido, entenda. Como Paulo falou aos Tessalonicenses, respeitem os líderes que cuidam da obra do Senhor. Que cuidam de vocês. Os líderes que Deus ele levanta para cuidar de um povo. Respeitem, queridos. Era isso que Deus estava dizendo para Paulo e Paulo dizendo para a igreja. Amém? E no versículo 17, queridos, que é onde vai ser a nossa chave de hoje. Ele fala, orai sem cessar. Paulo estava dizendo para o povo, queridos, vamos orar. O que é orar sem cessar?
Aleluia. E vamos colocar um tema nessa mensagem diante desse texto aqui que nós lemos, que é o verso 17. Orando continuamente. Amém? Orar sem cessar? Orando continuamente. Amém? E você vai aprender hoje o que realmente é oração, queridos. E no verso Tiago 4:3, ele fala: pedires e não recebereis, porque pedides mal para esbanzares nos vossos prazeres. Pedides e não recebereis. Porque a gente pede mal, queridos. A palavra do Senhor está dizendo que nós pedimos mal. Amém? Mas essa noite eu vou ensinar algumas orações a você. E você vai entender o poder da oração. E você não vai sair dessa noite daqui orando mal mais. Você vai aprender a orar. Amém? Amém, queridos? Oração, queridos, é uma conexão comigo e com Deus. É com você e Deus. É muito fácil nós termos uma conexão com um amigo. Contarmos os nossos problemas para o nosso amigo. Eu tenho uma facilidade muito grande de conversar com Mônica, com Gisele, com Eza. Uma facilidade muito grande de contar os meus problemas. Isso é conexão, queridos. Mas será que eu estou conectado assim com Deus? Porque eu quero milagre, querido, mas o Senhor está com o milagre pronto para nos dar. Mas será que eu estou orando, conversando? Oração é conversa, queridos. É estar conectados com Deus, com a presença dEle, para que Ele nos entenda, amados, o nosso sentimento. Não é que Ele nos entenda, porque Ele entende, mas Ele quer uma conexão. Ele quer ser o nosso amigo mais íntimo. Amém? E uma das orações, queridos, que nós vamos ver nessa noite é a adoração. 2 Samuel, capítulo 6, o 14, vai dizer. Amém? Coloca aí, filha. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho. Amém? Por que Davi estava feliz, amados? A Bíblia diz que Davi, ele se alegrou em oração, de adoração pela arca da aliança que chegava em Jerusalém, queridos. Você pode se alegrar nesse ambiente. É uma forma de você estar adorando, orando. É uma forma de você estar orando. Enquanto você está adorando ao Senhor, enquanto os ministros estão aqui louvando, você está adorando. Você está orando. Você está se alegrando. Davi, ele saltava em oração, se alegrava por causa da arca da aliança que chegou, amados. Será que estamos nos alegrando quando uma vitória chega? Se não se alegrou, amados, continua adorando do mesmo jeito, continua exaltando do mesmo jeito, continua orando, exaltando ao Senhor do mesmo jeito. É uma forma de orar, é você estar adorando. Amém? A Bíblia também fala, queridos, e a lamentações também é uma forma de oração, amados. Reconhecendo os nossos medos, dúvidas e angústias. 1 Samuel 1:10. Buscando o conforto e orientação de Deus. Um dos exemplos que nós vamos ler agora é Ana. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava se lamentando. Ela estava com a amargura de almas. Ela estava angustiada, querida. É uma forma de orar. Ah, mas eu estou tão angustiada, não tenho forças mais para orar. Ana não precisou, queridos, falar. Ela, como é que se diz? Ela chorava, mas bocejava. A boca dela tremia, bocejava. Até que alguém chegou para ela e disse, essa mulher está bêbada ou alguma coisa assim. Porque muitos vão julgar, queridos, mas não sabem a lamentação que você está passando, queridos. E muitas vezes é uma oração que você está fazendo aqui. É uma lamentação, entregando o problema. Ana não podia ter filhos, ela é um exemplo para nós. Não podia ter filhos, mas no momento que ela decidiu orar em lamentações, o Senhor concedeu um filho a Ana, queridos. Amém?
Outro tipo de oração, ações de graça. Amém? Marcos capítulo 6, verso 26. Amém? Bênçãos de Deus derramada em nossas vidas desde o dia que nascermos. Temos que ter ação de graça, queridos. Temos que ser gratos. Às vezes conquistamos em oração as nossas bênçãos e não voltamos para agradecer. Esquecemos como aqueles 10 leprosos. Esquece, amados, que o Senhor, que você orou, mas quem fez foi o Senhor. Tem que ter ação de graça, olha só. E o rei entristeceu-se muito. Mateus 6, 26. Mateus 6, 26. Vamos ler, amém? Temos que ter ação de graça. Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Lembrar. É você lembrar. Poxa, o Senhor tem cuidado tanto de mim. Isso é ação de graça, tá? O Senhor tem lembrado tanto de mim. O Senhor tem cuidado tanto de mim. O Senhor está dizendo na sua palavra, querido, eu cuido de você. Do mesmo jeito que eu cuido das árvores, você acha mesmo que eu esquecerei de você? E por que muitas vezes esquecemos de fazer uma ação de graça e agradecer ao Senhor? Isso também é uma oração, queridos. Quando você chega aqui e agradece, você está orando, agradecendo ao Senhor. Amém? Petição também é uma oração. Mateus 18, coloca Mateus 18, por favor. Pedir por nós e pelos outros, reconhecendo nossa dependência dele. Amém? Mateus 18. A gente tem o costume, amados, de pedir só por nós. E hoje Deus vai te ensinar que não é só pedir por você, você tem que pedir pelos outros. Naquela mesma hora, Mateus 18, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Se 2 pedirem, amado. Você imagina isso, queridos? Se eu e Mônica, a pastora Mônica, estiver do meu lado pedindo, ela pedindo por mim, eu pedindo por ela, o Senhor está claro dizendo na sua palavra, eu consigo. Se 2 concordarem, querido, então não só peça por você, peça pelo seu irmão também. Abençoe o seu irmão em oração. Abençoe. Isso sim é uma petição, não peça só por você, mas peça pelo seu irmão. Amém? Vamos para outra oração. Livramentos, queridos. Salmo 18. Não, amiga, coloca Êxodo 14. Esse tipo de oração, queridos, reconhecemos que não podemos nada sem Deus e que Ele tem poder para afastar o mal que nos cercam. Você precisa pedir oração por livramentos. Quando estiver orando, peça. Porque, queridos, a gente não sabe o que está ao nosso redor. O inimigo, ele quer tragar a nossa vida e a vida da nossa família. E quando nós relaxamos nesse tipo de oração de livramentos, o inimigo ganha vez. Há um poder, amados, sobre o mundo espiritual muito grande. E o inimigo tem poder, Luana? Relaxa, querido, na oração. Relaxa na intimidade com Deus. Relaxa na intimidade com o Espírito Santo para você ver. Queridos, há poder no nome de Jesus. Mas se você se afasta desse momento de oração de livramento, queridos, fica difícil. Eu vou contar só um testemunhozinho aqui só para vocês entenderem. No ano passado, para você ver o que é intimidade de oração por livramentos. Todas as vezes que eu oro, querido, eu peço ao Senhor, livra meus filhos, livra a minha casa, livra a minha igreja, livra a minha família, livra os meus de longe, de perto. Ora sim, queridos, por livramentos. O inimigo, ele não tem poder, amados. Mas se você relaxar, o Senhor vai permitir que ele toque em você. Porque você vai precisar voltar ao primeiro amor, voltar a ter intimidade com Jesus Cristo. Amém? E o ano passado, queridos, Mateus já estava na faculdade.
E Mateus acordava muito cedo. Muito cedo. E eu ensinei aos meus filhos a ser responsáveis. E ele acordava muito cedo, mais ou menos, acho que 5 horas da manhã ou antes, para ajeitar o almoço dele para levar, as coisinhas dele para levar. Não é eu que acordo, amado. Posso deixar pronto na geladeira, mas é ele quem faz tudo e arruma a bolsa dele, faz tudo. Eu ensinei ao meu filho a ser responsável. E na agonia do dia a dia, queridos, eu acredito que ele esqueceu o bujão ligado. E a minha porta do quarto estava fechada. E eu dormindo, isso 5 e pouca da manhã, eu dormindo, já era 6 e pouca. E aquele cheiro de gás. E a porta do meu apartamento, ele é fechado de laje. Então, de laje, querido, você nem escuta, nem sente o cheiro de nada. Com a porta fechada, o mundo acabou lá fora. Então, aquele negócio, aquele cheiro. Aí eu falei, meu Deus, que cheiro de gás. E eu dormindo e sentindo. Eu com sono, que sono, meu Deus, que catinga é essa de gás? Que catinga? E aquela voz no meu ouvido. Levante-se, levante-se. Aí eu dizia, Senhor do céu, que sono. Aí eu vou dormir, eu fui dormir. Mesmo dormir. Não dormi pesado, porque aquela voz no meu ouvido, levante-se, porque se Tiago acordar primeiro, haverá uma explosão aqui dentro. E aquela voz dizia no meu ouvido, levante, e o cheiro, aquele cheiro forte de gás. Amados, é diferente quando nós oramos ao Senhor e pedimos por livramentos. Aprenda a orar hoje, aprenda a pedir hoje. E eu comecei a me levantar devagarzinho. Eu disse, meu Deus, era 6 e pouco. Eu levantei. Quando eu abri a porta, querido, o cheiro de gás incensou o apartamento com a janela tudo fechado. Então, se acendesse a luz, querido, explodir tudo. Porque o cheiro estava muito forte. Foi culpa dele? Não, queridos. Não foi. Às vezes Deus quer nos ensinar que Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes Deus quer nos mostrar, queridos, que eu estou orando. Olha, tá vendo, filha? A tua oração tem poder. Tá vendo que não é em vão quando você se levanta e ora? Tá vendo que não é em vão quando você pede por livramento? E eu fui lá, desliguei o bujão e disse, meu Deus, muito obrigada pelo livramento. Porque se Tiago tivesse acordado e acendido a luz, tudo explodia. Hoje não era para estar aqui, queridos. Não era. Não era para estar aqui. Ontem, Tiago abriu desesperado, que ele é muito alvoroçado nas coisas. Ele abriu a porta da geladeira, tinha um vidro assim com um coco, ele foi pegar a guaraná que estava atrás do vidro. E o vidro era daqueles bem fininho, não é uma travessa grossa, era as travessas bem fininha. A travessa se quebrou e furou a veia de Tiago. Foi sangue, queridos, que eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Sabe o que é uma mangueira esborrar sangue? E aquele esborrando sangue, eu me desesperei. Mateus, corre, ajuda! Aí ele correu para o banheiro para pegar a toalha. Eu, meu Deus, e agora? É a mãe se desespera. O pai, calma, calma. Que ele veio, a casa ficou lavada de sangue, queridos. Lavada. Eu disse, tem que levar para o hospital. Tem que levar para o hospital. Não tem condições, ele vai ter que levar a ponto. Aí pediu, calma, calma. E Mateus, calma, bota o pano, aperta, aperta. Ele botou a toalha, apertou, apertou. O sangue estancou. A toalha ficou lavada de sangue. Que livramento, queridos, que o Senhor deu. Hoje meu filho poderia estar com pontos na perna. Quando olhou, só tem um furo. Mas a casa estava lavada de sangue. Livramentos, queridos. Livramentos. Quando você ora pedindo para o livramento, o Senhor, Ele livra os teus. Você não sabe quando seus filhos saem para trabalhar, saem para a faculdade, que o inimigo está ao redor, querendo tragar a vida da tua família. E quando você está aqui orando ao Senhor, está pela madrugada clamando por livramento, o Senhor, Ele te livra. Êxodo 14, 13 diz, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais inquietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Há livramento na tua casa, livramento, não se inquiete, porque enquanto você
ora, o Senhor está do céu te dizendo: eu estou livrando a tua casa, eu estou livrando os teus, eu estou livrando, eu estou livrando. Amado, quando eu falei de petição, não podia esquecer disso. Um irmão chegou lá em casa, aí falou: eu oro de manhã, quando a gente está inquietos, querida, a gente está inquietos. Aí a gente ora de manhã: meu Deus, vai lá, Jesus, eu não posso fazer nada. Me dá uma solução hoje, me dá uma resposta. Um irmão chegou lá em casa, aí fez: eu oro de manhã, quando é de tarde ou de noite eu recebo uma resposta para acalmar o meu coração. Não foi, Isa? Hoje de manhã eu fiz isso, queridos. Eu orei, eu disse: Senhor, me dá um sinal, Jesus, que tu estás no controle de tudo. Antes de eu subir para esse altar agora, Senhor, um mês, vai fazer 1 mês e 15 dias, queridos, que eu estou esperando para consolar o meu. O tempo de espera, querido, é difícil para nós. Mas nós, crentes, temos que aprender a esperar no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo, está resolvendo. Aonde você não pode tocar, Ele toca. Aonde você não pode fazer, Ele faz, querido. Ele vai onde você não pode ir. Ele vai. E hoje de manhã, Senhor, eu disse: Senhor, faz um mês e pouco, eu não quero incomodar a Deus. E eu falando: eu vou incomodar Ele, eu vou incomodar Ele. E o Senhor dizia ao meu ouvido: se aquiete. Meu esposo dizia: calma, espera, espera. Eu vou atrás dele. Aleluia. Eu pedi pela manhã: Senhor, me dê um sinal. E antes de eu subir para esse altar, quando eu peguei no celular, que eu olhei, eu vi ele falando. Eu nem olhei a mensagem, mas só puxei assim em cima. Quando eu vi o nome dele, eu disse: meu Deus, é o advogado Jesus. 1 mês e pouco que eu estou esperando esse homem falar. Eu disse: eu não vou falar. Mateus fala, e Mateus fala, e resolveu para mim. Vê o que é isso, Mateus. Eu não sei o que é, queridos. Mas só o Senhor me dizer hoje: filha, eu estou contigo. Tu não está vendo? Tu não está vendo que a tua oração faz efeito, querido? Tu não está vendo? O Senhor está dizendo o tempo todo: eu estou contigo. Eu não te deixo. Mas não relaxa na oração, não relaxa na petição, não relaxa na oração de livramento, de lamentações. Enquanto tua causa não chega, vai se lamentando, queridos, orando: Senhor, faz como Eduarda fez. Olha, Senhor, eu quero assim, desse jeito. Eu quero assim, assim. É assim. O Senhor quer ver até onde você pode chegar. Não tenha pena nem medo de pedir ao Senhor, não. O nosso Deus é grandão. Peça coisa grande, não peça coisa pequena. Peça: Senhor, eu quero desse jeito, porque tu tens o poder, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas, querido. Quando você pede desse jeito, o Senhor te concede, porque Ele é dono de todas as coisas. Amém? Mas não relaxa na oração. Era isso que Paulo estava dizendo o tempo todo para o povo de Tessalonicense. Era o tempo todo ele dizendo: não relaxe, orem sem cessar, continuamente. O que é orar continuamente, querido? É orar no trabalho, é orar saindo de casa. Acordou, querido, já se ajoelha. Orou, não consegue se ajoelhar. Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Senhor, eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor me concedeu estar aqui mais um dia. Eu agradeço pelo alimento, eu agradeço pela cama que eu durmo, porque muitos estão na rua, querido, querendo uma caminha quentinha, e eu e você tem. Agradeça, agradeça pelos livramentos que o Senhor te deu e você nem viu, você nem sentiu, mas o Senhor te livrou quando você saiu de casa. Muitas vezes atrasa o ônibus e você: poxa, eu perdi o ônibus. Livramentos, queridos. O Senhor, você tem que o tempo todo estar agradecendo. Senhor, não reclama não. Não reclama não, porque Deus, Ele não se agrada de murmuradores. Ele se alegra quando você ora e pede a Ele. Quando você lembra que Ele existe.
Quando você lembra que ele existe, querido, é isso que ele gosta. Ele não gosta de murmuradores. Ele não aceita murmuração, queridos. Quando perdeu um ônibus, Senhor, muito obrigada. Isso é bem um livramento, Jesus. E eu não vi. Isso é uma oração que eu estou fazendo, queridos. A partir do momento que o ônibus saiu e eu perdi ele, eu já oro em vez de reclamar. Te agradeço, Jesus. Foi um livramento. Muito obrigada. Amém. Deixa eu ver se tem outra aqui. Tem mais. Súplica, Salmo 51. Não vou ler o salmo todo, mas coloca aí, filha, pelo menos o primeiro versículo. Amados, esse Salmo 51 fala sobre súplica. É um tipo de oração de angústia, arrependimento, de pecado cometido. É isso que nós temos que ter, queridos. Esse tipo de oração, de arrependimento, de lágrima nos olhos. Oh, queridos, é tão difícil. Tem que ter, amados, lágrima nos olhos. Tem que ter. Quando você diz assim, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, os meus pecados. Apaga, Jesus, os meus pecados. Segundo as multidões das tuas misericórdias. E vai, amados, e vai. Lê o Salmo 51. Isso é uma oração de súplica. Súplica ao Senhor. Diz, Senhor, me perdoa, Jesus. Me perdoa porque ele não lembra do teu passado, como ele não lembrou do passado de Saulo. Ele disse assim, eu não te lembrarei do teu passado, Saulo. Eu quero saber de hoje diante. Tu me aceita? Tu me aceita? E Saulo disse, eu te aceito. Eu quero te conhecer mais de perto, Jesus. Aleluia, queridos. E o Senhor não lembrou do passado de Saulo, que era perseguidor. Perseguidor dele mesmo. Ele não lembra do teu pecado, amados, quando você se arrepende. Mas é uma oração que você tem que ter. Suplique ao Senhor para que Ele perdoe os teus pecados. Que Ele apague e jogue no mar do esquecimento, porque Ele não lembra. Ele não lembra, queridos. A partir de hoje, se você tem algo, Pai, pede ao Pai. Senhor, me perdoa se eu fiz algo de errado, Jesus. Que haja lágrima nos teus olhos e arrependimento, queridos. Que você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Porque Deus tem grandes coisas para fazer no meio da sua igreja. Mas falta arrependimento, queridos. Ah, mas eu posso pecar, Luna? Pode. Nós somos pecadores. Eu peco. Todos os dias, querido. Todos os dias eu peco. Mas quando eu me arrependo de todo o meu coração e peço ao Senhor que me perdoe, Ele me perdoa. Mas Ele deixa claro, não faça mais. Não faça mais. Aí você vai continuando, amados. Orem com fé. Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo que pedides orando, crendo, que o recebereis e tê-lo-eis. Não adianta orar sem fé, isso aqui a igreja já sabe. Não adianta pedir, orar o tempo todo e não crer em quem você está orando. E quem você está orando? Para quem? Para quem você ora? Se você está orando é porque você tem fé. Mas para quem você está orando? Será que é para o Senhor Jesus? Então, amados, crê que você vai receber. Amém? Eu estou correndo. Orem em obediência. Não deu para, mas eu li. Não, orem em obediência, também é um tipo de oração. Orem em 1 João, capítulo 3, versículo 22. Peça a Deus coisas que se alinhem com os seus mandamentos e vontade. Olha o que 1 João fala. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele o recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, queridos, se está na visão do Senhor, você vai receber. Você está no mandamento. Porque quando você vai pedir para matar o seu irmão, isso não é um mandamento, amados. Você tem que pedir para que Deus salve ele.
Não pedir para que mate ele. Então, isso é uma oração contrária, queridos. Não é uma oração de fé. Mas tudo que você pede com fé, pedindo ao Senhor que esteja alinhado com seus mandamentos, leia a Bíblia que você vai entender os mandamentos do Senhor. Você vai receber. Você crê que você vai receber? Amém? Peçam em nome de Jesus, 1 João 16. Orem em nome de Jesus como seu mediador e advogado. Orem em nome de Jesus. Jesus é o nosso maior intercessor. Foi isso que o pastor falou aqui até um domingo desse. Jesus é o nosso intercessor, queridos. Se você chega para Jesus, Jesus, intercede por mim. Pede a Deus, Jesus. Ora sim. Tu és o meu maior advogado, Deus. Tu és o meu maior juiz, Senhor. Pede, Jesus, por mim. Intercede, Deus, por mim nessa causa. Pede, queridos. Ora em nome de Jesus. Coloca Jesus na frente de todas as coisas. Coloca Jesus nos teus projetos, teus planos. Ora sim. Jesus. Sempre colocando Jesus nas tuas orações. Em primeiro lugar, começa a orar. Jesus, eu te agradeço. Jesus, eu te peço. Jesus. Coloca Jesus. Amém? Porque Ele é o teu maior intercessor. Ele que intercede por mim e por você. Persevere em oração. Lucas 18, 18. Nunca desista de orar, mesmo que a resposta de Deus pareça estar atrasada ou demorando. Temos uma dificuldade de esperar, como eu falei no começo. Mas o Senhor, Ele não se atrasa a tempo para tudo. No tempo certo, a tua bênção vai chegar, o teu milagre vai chegar. No tempo certo, o Senhor vai fazer o que você está colocando em oração. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Deixa eu entender. Se arrepender. Se arrependa. E ore arrependido. Porque se você não se arrepender e orar sem arrependimento, teu milagre ele não vai chegar. Mas o Senhor está dizendo na sua palavra: nunca desista de orar, mesmo que a resposta pareça estar demorando. Não desista, queridos, de orar. O Senhor te dá a oportunidade hoje. Um dos exemplos é Daniel. Seja um Daniel nessa terra. Daniel orava 3 vezes ao dia, é um dos maiores exemplos. Daniel foi livrado da cova dos leões porque ele orava 3 vezes ao dia. Era um homem que vivia em constante oração, em constante súplica, lamentação, pedindo por livramentos. Ora sim, queridos, que nem Daniel. Separa um tempinho da tua vida para orar. Eu não consigo, Luana, orar 3 vezes. Não precisa ser longo tempo, queridos. Começa a partir de hoje. Deus está te dando a oportunidade hoje. No ano, há 365 dias, o ano. De hoje em diante, falta 267 dias. Que essa palavra de hoje, queridos, esteja cravada no teu coração. E o teu coração esteja aberto para entender o que o Senhor está falando. E o Senhor está dizendo hoje para você: eu vou te dar 267 dias de oportunidades. Olha que oportunidade, só quem dá é Jesus Cristo. Porque o homem na terra, muitas vezes, amados, dá oportunidade 1, 2, 3 vezes e depois ele cansa. Mas o Senhor Jesus, Ele não vai cansar de você. Mas Ele está dizendo hoje para a igreja do Senhor: eu estou te dando a oportunidade de orar. Começa a orar pela manhã.
Começa agradecendo. Começa suplicando. Não sei qual é o tipo de oração que você vai fazer a partir de agora. Não sei. Pode ser uma dessas. Pode ser. Oração de adoração, lamentação, oração de petição, orações de graça, ação de graça, livramentos, súplica, oração em obediência. Eu não sei qual é o tipo de oração que você vai pedir hoje, mas eu te convido nesse momento a ficar de pé. E eu quero convidar a Clarinha para louvar, amém? E nós